O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, boa noite. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Homem é preso em Goiás acusado de aplicar golpes em idosos. Batalhão de choque recebe novos homens para reforçar policiamento nas ruas da capital. Polícia apreende mais de 1000 formulários usados para falsificar documentos. Acusado está detido. E ainda, funcionários da Prefeitura de Goiânia reclamam da reforma administrativa do Paço, que prevê a extinção de secretarias. As principais notícias desta segunda-feira você confere agora no Jornal da Fonte. O Batalhão de Choque da Polícia Militar de Goiás recebeu nesta segunda-feira novos homens para reforçar o policiamento nas ruas da capital. Acompanhe. Foram 39 dias de intenso treinamento para a especialização de 29 novos policiais militares para o Batalhão de Choque. Com o incremento dos novos policiais, o batalhão conta agora com 115 homens que vão atuar na segurança de grandes eventos e tumultos. Quando a primeira atitude da segurança pública ela falha, vem o nosso batalhão para fazer o reforço, o recobrimento. Então, grandes manifestações, como tivemos de meados de 2013 para cá, grandes desordens, a quebra da ordem pública, né, é conosco. Ou seja, um armamento menos letal para desobstruir vias, reintegrar parte de presídios, a gente controlar grandes multidões, grandes eventos, né, é o nosso métier. A especialização nas ações de segurança estão sendo levadas a todos os batalhões, para que a polícia esteja preparada para ações mais repressivas. Um ano de manifestações, de Copa do Mundo, de eleições, a Polícia Militar do Estado de Goiás está preparada com a tropa especializada. Nós fizemos curso como este no Giro, na Cavalaria, na Rotan, e é o segundo já no meu comando que a gente forma policiais especializados na tropa de choque. Isso com certeza dá um respaldo, uma tranquilidade ainda maior para a sociedade goiana. De acordo com o comandante, é possível que esses policiais trabalhem para a segurança da Copa do Mundo aqui no Brasil. Apesar de, infelizmente, Goiânia não ser sede de Copa do Mundo, mas nós estamos muito próximos de Brasília. E com certeza com as nossas cidades turísticas haveremos de receber bastante turistas. Também se infiltram no meio de turistas e de torcedores para cometerem crimes. Então a Polícia Militar está preparada para evitar esses problemas. E agora nós vamos à redação conhecer as últimas informações que chegam no Jornal da Fonte com a repórter Cristiane Rodrigues. Cristiane, boa noite. Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Pois é, Segismar, uma garota de 12 anos foi atingida por uma pedra enquanto estava dentro de um ônibus que passava no jardim residencial Jardins do Cerrado 7, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a menina está consciente, mas ficou ferida na cabeça. Agora, veja bem, né, Segismar, a garota foi atingida enquanto estava dentro do ônibus. Vai entender, será que foi alguma ação, alguma brincadeira de vândalos? Como que essa menina foi atingida, Segismar? É difícil ter segurança, não tem local, né, Cristiane? Obrigado pelas informações. E agora, mudando de assunto, o prazo final para a entrega do imposto de renda vai até o dia 30 de abril. Até agora, a Receita Federal recebeu aproximadamente 5,5 milhões de declarações deste ano. Para falar sobre esse assunto, converso agora com o supervisor do Imposto de Renda, Jorge Martins. Supervisor, boa noite, um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, prazer é todo nosso. Pois é, qual que é a sanção, o que vai acontecer com o contribuinte que não respeitar esse prazo e não conseguir fazer a sua declaração do imposto de renda? Bom, hoje o sistema está tranquilo, a pessoa consegue entregar a declaração em apenas 2 ou 3 segundos. Se deixar para o último dia, pode levar até horas e às vezes nem conseguir entregar dentro do prazo. E se não entregar até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril, eles estão sujeitos a uma multa de 1% ao mês, calculado sobre o imposto de renda devido, ela chega no máximo 20%, porém nunca inferior a R$ 165,74. Pois é, a Receita tem, ao longo dos anos, se informatizado, trazendo novas ferramentas. Importante que o nosso telespectador saiba as formas de se fazer essa declaração. O contribuinte ele tem aquela forma usual de fazer a declaração, que ele baixa o programa
através da internet, no seu computador, preenche a declaração offline e depois ele usa um programa chamado ReceitaNet para enviar a declaração para a Receita Federal. Agora, além disso, ele pode também fazer a declaração através do smartphone ou do tablet, é uma novidade que ele tem, né, para fazer no tablet. Basta ele baixar um aplicativo chamado Pessoa Física, e nesse aplicativo tem uma página que é o Imposto de Renda Pessoa Física. Ali ele pode, inclusive, importar dados da declaração do ano anterior, quer dizer, uma inovação que nós temos. Quer dizer, então, aquela pessoa que gosta de utilizar o tablet ou o smartphone, até a declaração de imposto de renda ele já pode fazer por esse meio. Quer dizer, pode fazer pelo receita.fazenda.gov.br, tradicional, e pode fazer também por smartphones e tablets. Agora, supervisor Jorge Martins, com relação às pessoas que passaram a residir no Brasil, né, os estrangeiros, a partir de quando, né, eles têm essa obrigatoriedade de se declarar para o fisco? Bom, é bom salientar que a pessoa que é não residente no Brasil, de forma alguma, ele deve apresentar a declaração de imposto de renda. Então, enquanto ele estiver fora, no exterior, ele não faz a declaração de imposto de renda. Aí, a partir do retorno dele, no ano seguinte, ele está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda justamente para isso, para que ele regularize a sua situação junto à Receita Federal. Ali ele vai informar todos os bens que ele adquiriu durante o prazo que estava no exterior. Ele informa nas duas colunas, 31 de dezembro de 2012 e 2013, ele vai estar então regular junto à Receita Federal. A partir daí, vida nova com a sua declaração de imposto de renda. Supervisor, até agora, os últimos dados registrados são 5,5 milhões de declarações desse ano, talvez um pouquinho a mais do que isso. Isso é muito? Isso não está dentro da normalidade, né? Em Goiás nós temos até agora em torno de 325 mil declarações entregues, num total de 800 mil, ou seja, nós estamos aí passando a casa dos 40%, faltando aí 15 dias, né, para terminar o prazo. Mas nós sabemos que normalmente é assim, as pessoas, metade das pessoas entregam a declaração até o início da última semana e a outra metade dentro da última semana. Isso é normal. Mas é bom que as pessoas acostumem que isso só traz prejuízo para a própria pessoa, porque hoje ele consegue entregar a declaração rapidamente. No último dia ele pode, às vezes, nem conseguir entregar a declaração. O sistema pode estar congestionado. Aproveitando essa questão do prazo, que o senhor ressaltou que boa parte deixa mais para o final, quanto aos lotes de restituição, quanto mais tarde a pessoa fizer a declaração de imposto de renda, mais tarde também ela vai ter acesso à restituição também? Com certeza. Embora a Receita Federal preserva aí o direito dos idosos, né, a pessoa que tem mais de 60 anos para receber no primeiro lote, também aquelas pessoas que têm moléstia grave ou alguma deficiência física também devem receber no primeiro lote. A partir daí, na normalidade, as pessoas que entregam primeiro recebem primeiro. Portanto, aquelas pessoas deixam para o último prazo, vão receber restituição nos últimos lotes. Supervisor, as pessoas que têm doenças graves, estão internadas, estão em coma, como que fica a situação dessas pessoas? Olha, a Receita Federal sempre prevê o seguinte: o prazo ele é legal, previsto na lei, então não abre exceção nenhuma. Quer dizer, essas pessoas então têm que arrumar os procuradores, as pessoas responsáveis por elas, para fazer a declaração do imposto de renda. Se elas não tiverem todas as informações até o dia 30 de abril, façam uma declaração, o responsável por essa pessoa faz uma declaração o mais próximo possível da realidade e posteriormente retifique a declaração. Mas é importante que faça a declaração dentro do prazo, sob pena de ter multas por não entrega da declaração. Mas a pessoa que está aí há mais de um ano, por exemplo, em coma, então ele não teria nenhum tipo de prerrogativa para evitar essa multa? Não, se ele se enquadrar nas condições de obrigatoriedade de declarar imposto de renda, ele certamente estaria, né, obrigado então a fazer essa declaração, mesmo que estando nessas condições. Para finalizar, como é que está o leão? Está mansinho ou o leão está voraz? O leão é sempre normal, ele só não gosta que pisem em cima dele, mas dentro da normalidade ele é tranquilo. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte, Jorge Martins, ele que é supervisor do Imposto de Renda. Muito obrigado pelas informações. Fica aí a dica para o nosso telespectador, está acabando o prazo. Obrigado pela participação do senhor. É sempre um prazer, estaremos sempre à disposição de vocês. E polícia prende homem acusado de aplicar golpes em idosos. O suspeito agia em Goiás e também em outros estados. Ele abusava da inocência, principalmente de idosos, para aplicar golpes. Ronaldo da Silva Rosário, de 32 anos, se passava por alguém que queria ajudar o correntista do banco que tinha dificuldades com a utilização do caixa eletrônico e furtava o cartão da vítima. Ele aborda geralmente pessoas idosas dentro de instituições bancárias que estão ali se utilizando do caixa eletrônico, oferecem ajuda e sem que essa pessoa perceba, ela subtrai o cartão bancário dessa pessoa,
vê, né, visualiza ela digitando a senha e de posse depois do cartão e da senha dessa pessoa, ele saca até o limite da conta dessas vítimas. Esse aposentado foi uma das vítimas do bandido na última sexta-feira. Ele me abordou, quer dizer, ficou muito próximo de mim e falou, tem que enfiar o cartão. Eu enfiei o cartão, bom, mas enfiei. E ele se aproximou. Acabou que ele mexeu nas teclas, naquelas teclas, naqueles dígitos do computador. Resultado, foi embora. Daí uns 20 minutos o Banco Itaú me telefonou. Nossa, foi vítima de um saque, de um golpe, não sei o quê, seu cartão foi clonado. Como? Aí ele teve a mão na minha carteira e falou, clonado não, meu cartão está aqui. Ah, não, tem o cartão de uma mulher que eu nunca vi falar na vida. O acusado agia em vários estados, inclusive foi preso há 15 dias em Jundiaí, São Paulo. Há cerca de uma semana em Goiânia, Ronaldo mantinha uma vida de luxo e ostentação. Ele foi preso em um hotel de luxo aqui da capital. Conforme ele mesmo já afirmou, ele tem um carro de luxo, também, né, sempre utilizando, né, roupas, né, de marcas caras. E a informação que a gente tem é que ele já conseguiu tirar até R$50 mil por final de semana só decorrente da aplicação desse mesmo golpe. No momento da prisão, Ronaldo estava com 15 cartões bancários e R$ 2.950 em dinheiro. O acusado será indiciado por furto mediante fraude. Ele foi preso há 15 dias atrás, já estava solto praticando crimes. A pergunta que fica é, quantos dias ele ficará preso? E ainda falando sobre criminalidade, a polícia prendeu hoje um homem que fraudava documentos de veículos. Com ele estavam mais de 1.000 formulários. Era com esses bisturis que Alonso Francisco do Nascimento Filho, de 65 anos, e Darcir Guzon, de 53, conseguiam adulterar documentos de veículos roubados. Na casa de Alonso foram encontrados mais de 1.000 documentos falsos que ele mesmo fazia com essas impressoras. Os documentos eram vendidos por R$500 a R$1.000 para quadrilhas que roubavam veículos. Fabricava essa documentação, como também adulterava documentos já existente do Detran. Ele raspava essa documentação com esses instrumentos aqui, ó, de um estilete ou quase que um bisturi, para poder estar adulterando e alimentar as quadrilhas para poder estar vendendo esses veículos roubados. De acordo com o delegado, o homem agia nessa falsificação há vários anos. Com ele, a polícia encontrou documentos de veículos de mais de 30 anos atrás em branco. Milita nessa área há bastante tempo, então tem documento ali que eram os primeiros que utilizavam o certificado de propriedade no Detran de Goiás. E veja a seguir, mercado imobiliário cresce em Goiás e novidades são apresentadas para chamar a atenção do público. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já. E nós vamos começar a exibir hoje uma série sobre o mercado de moradias da capital. Serão 5 reportagens exibidas de hoje à sexta-feira para você se informar sobre financiamento, compra de imóveis na planta, construções de luxo, valorização das moradias e a sustentabilidade empregada nas obras. Explosão imobiliária, o assunto não poderia deixar de ser o crescimento do setor e também os financiamentos. Você vai conferir as várias formas de adquirir uma casa ou apartamento. Saber o que é mais vantajoso para o bolso, de acordo com o seu perfil. A compra de imóveis por meio do financiamento bancário tem aumentado em todo o país. Em 2013, a Caixa Econômica Federal atingiu mais de 134 bilhões em contratações do crédito imobiliário, batendo um recorde histórico. O gerente regional sul de Goiás da Caixa explica que a estabilidade financeira da população, a facilidade e a grande oferta resultaram no grande volume de contratos. O programa Minha Casa Minha Vida facilita para as famílias de menor poder aquisitivo acesso ao crédito, né? Elastecimento do prazo, hoje a família pode conseguir um financiamento com até 360 meses e também a estabilidade da economia. Hoje o trabalhador tem um maior poder de compra, o que facilita ele assumir um compromisso de uma prestação por um longo período.
O diretor de uma construtora confirma esse crescimento na prática. Segundo ele, os benefícios facilitaram a aquisição e o financiamento bancário passou a ser a modalidade mais utilizada pelo consumidor, responsável por 90% das vendas. A taxa melhorou, o prazo para pagamento aumentou. O sistema de amortização melhorou, hoje realmente as parcelas são decrescentes, então a pessoa enxerga realmente que ela está pagando, está quitando o seu imóvel. Então eu diria que só há pontos positivos nesse processo e por isso mesmo é que os volumes de financiamento bancário aí aumentou exorbitantemente de 5 anos para cá, né? Nos últimos 3 anos foram mais de 300 bilhões em créditos para a compra da casa própria concedidos somente pelo banco. Do montante aplicado no último ano, 65% foi destinado à aquisição de imóveis novos e 35% para imóveis usados. No total, foram mais de 61 bilhões de reais em aplicações com recursos da poupança. Mais de 50% de tudo que foi feito no mercado pelas linhas que utilizam recursos do FGTS e mais de 20 bilhões de reais com recursos do Fundo de Arrecadação Residencial. O programa Minha Casa Minha Vida teve as maiores contratações. Somente em 2013 foram contratadas 900 mil unidades. Desde o lançamento do programa, o Minha Casa Minha Vida teve 3.240.000 unidades adquiridas. O programa Minha Casa Minha Vida, além de dar condições da família ter acesso à casa própria, ele também tem a preocupação de gerar emprego e renda. E para gerar emprego e renda seria a contratação de imóveis novos, né, que gera a construção, gira toda a cadeia do crédito imobiliário. No cenário anterior ao crescimento do consumo de imóveis, as construtoras precisavam assumir o risco de seus clientes e o prazo para pagamento chegava a 60 meses e era preciso pagar até a metade do bem antes de receber as chaves. Nesse período, a taxa de juros também era maior. Quando os bancos privados passaram a ofertar mais linhas de crédito, os juros e prazos também foram esticados. Dessa forma, a facilidade do crédito imobiliário atingiu todas as classes sociais. Principalmente da classe média para baixo, porque são aquelas pessoas que antigamente não tinham nem acesso à moradia. As classes mais altas já tinham e muitas pessoas preferem até quitar com recurso próprio, por conveniência e por ter o recurso disponível. Mas também ela acabou sendo beneficiada. Hoje, o patamar de valores para financiamento imobiliário aumentou e acabou atingindo todas as classes como um todo. Muitas vezes a pessoa, mesmo tendo dinheiro, é muito melhor que ela financie no banco o seu apartamento, a sua moradia, o seu upgrade, vamos dizer assim, do que tirar dinheiro do próprio bolso. Às vezes é melhor ela deixar o dinheiro dela aplicado, rendendo muito mais do que aquela taxa que ela vai pagar para o banco no financiamento. O gerente regional da Caixa aponta o perfil dos novos mutuários que estão cada vez mais jovens e comprando imóveis mais caros. O cidadão brasileiro, ele tem preocupado com a casa própria mais novo. Então, mais de 60% dos financiamentos são para a família com idade até 35 anos de idade. Vale destacar também que o imóvel de maior valor agregado também teve grande procura e a quantidade de financiamentos foi maior que 2012. Para a Caixa, no ano de 2014, a previsão é de que o crédito imobiliário continue crescendo, devendo ficar entre 10% e 20% maior do que no ano passado. Continuaremos com o crescimento do crédito imobiliário e a expectativa é superar entre 10% a 20% o volume aplicado em 2013. Ficou muito bacana essa série. Amanhã nós vamos mostrar como funciona a aquisição de imóveis na planta, as vantagens e desvantagens desse tipo de negócio. Não perca. Vamos voltar à redação com a repórter Cristiane Rodrigues. Cristiane. Selismar, eu volto com um alerta aos motoristas que circulam pela BR-153. Um caminhão colidiu agora há pouco com um poste na rodovia, no sentido Anápolis, próximo ao hipermercado Walmart. Não teve feridos, né? O acidente não deixou feridos, e a pista também não foi bloqueada. Mas a gente deixa o recado, fica o alerta aos motoristas que trafegam ali na região, porque o trânsito pode estar um pouco complicado. Volto com você. Ok, Cristiane. E pelo senso comum, ser vegetariano é sinônimo de saúde.
Mas estudos recentes mostram exatamente o contrário. Vegetarianos são menos saudáveis que carnívoros. O estudo foi realizado na Áustria e para falar mais sobre esses dados, eu converso agora com a nutricionista Karine Mendanha. Doutora, boa noite, é um prazer tê-la novamente aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, prazer é todo meu. Pois é, nada mais importante do que ter a informação, ter os dados e também saber sobre o ponto de vista da especialista. Essa pesquisa, ela é controversa na opinião da senhora? É controversa, na minha opinião. Porque esse estudo diz que tem vários riscos de saúde, até mesmo câncer. Na verdade, ser vegetariano é restrito, é tirar ovos, carnes em geral, tanto brancas quanto vermelhas, e também leite e derivados, queijos e tal. Leite e derivados é rico em proteínas. Uma dieta restrita nesses alimentos vai ter, lógico, uma dieta rica pobre em proteína. Então, o que a gente faz? Mas tem outros alimentos legais. Sempre associar leguminosas. O que são leguminosas? São feijões, grão de bico, ervilha, lentilha, que podem ser introduzidos a cereais integrais, que é o macarrão integral, além de fibras, que vai ajudar a uma pessoa a ter mais saudabilidade. E o arroz integral, que é o mais comum, pão integral, sempre tentando associar, e a castanhas, que tem um grande aporte de proteína também, principalmente a amêndoa e nozes. Então é legal eles inserirem também azeite de oliva, azeite de girassol, de linhaça, que vai ter um aporte de proteína melhor. Mas as carnes, elas são ricas também em ferro, e ela é a fonte alimentar mais rica em ferro. Então, o que eu acredito é que as pessoas vegetarianas têm que incrementar na sua alimentação alimentos ricos em ferros, como a gente já disse, em relação à proteína, os feijões, leguminosas. E uma coisa bem legal também inserir é a quinoa, que é um cereal bem semelhante à aveia, à granola, mas que além dela ter carboidrato, ela é super rica em proteína, o que vai aumentar esse aporte. Então, o vegetariano não pode ficar sem a quinoa, que ela ajuda no aporte proteico e não ficar deficiente, porque a deficiência de proteína pode acarretar várias cirurgias, causas cirúrgicas, até mesmo cirúrgicas. Quer dizer que não basta ficar sem comer a carne, eles também, boa parte deles não tomam leite, não consomem ovos, quer dizer, tudo que vem de animal para eles não está rejeitado. Então eu tento trabalhar isso de uma forma bastante flexível no consultório, porque é um estilo de vida, é filosofia de vida, então a gente tem várias filosofias aí espalhadas no mundo todo, né? Só tem uma vitamina que chama vitamina B12, que é só presente na carne, em sua grande maioria. Então esse é legal suplementar, por isso que o vegetariano tem que ir a um especialista para conseguir atingir aporte de ferro, de proteína, dessa vitamina B12, porque essa vitamina B12 pode também causar anemia, que é uma das doenças que causa essa deficiência. Uma vez, doutora, eu conversei com um praticante de yoga, né, e essa pessoa se referia à carne como um defunto. Né? Logicamente, o animal, ele é morto, né, ele é abatido para poder ser consumido. E falava que o ato de se matar um animal poderia trazer algum tipo de problema para a carne. A senhora acredita em algo nesse sentido? Não acredito. Eu sou fã de carne, tanto porque eu gosto de comer carne, mas também da funcionalidade da carne para o organismo, que ela é muito rica em proteína. Na verdade, a proteína da carne é muito mais do que a proteína vegetal, que tem nesses legumes, alguns legumes tem, e nessas leguminosas, castanhas. Mas se associar essas leguminosas a um certo cereal, ela completa o que tem na carne. Gosto é gosto, né? Na minha opinião, carne, eu também corroboro com a opinião da senhora, sou fã de carne. Eu agradeço a participação da nutricionista Karine Mendanha falando sobre o estudo, apontando que ser vegetariano não é tão saudável quanto se fala, quanto é. Muito obrigado pela participação da senhora, boa noite. Obrigada a você. E os problemas do transporte público na capital continuam sendo discutidos na Câmara Municipal. Uma comissão específica para tratar do problema se reuniu hoje para entender melhor os problemas e buscar soluções. Veja na reportagem. A Comissão Temporária do Transporte Coletivo ouviu a opinião do Fórum de Mobilidade Urbana da região metropolitana de Goiânia,
técnicos e representantes de entidades empresariais sobre os principais problemas do setor. Acredito que o fórum possa estar trazendo hoje importantes informações, eles estão tendo uma participação efetiva nesse processo, nesse debate, e nós entendemos assim que isso está cumprindo aqui o que nós definimos para essa comissão, que é colher informações, né, colher os principais problemas que o transporte enfrenta hoje, para que essa casa, através dessa comissão temporária, possa se posicionar de forma efetiva para melhorar a qualidade do transporte em Goiânia. O Fórum de Mobilidade Urbana da região metropolitana de Goiânia acredita que é possível melhorar a qualidade do transporte público sem que haja reajuste no preço da passagem. Durante a reunião, o Fórum propôs também o retorno do programa Ganha Tempo, suspenso desde janeiro deste ano. Nós, aqui os vereadores, somos contra o aumento da tarifa, né? Essa é uma posição já unânime, né? Nós achamos que essa não é a solução. Aliás, é agravar ainda mais a situação, né? Nós temos um transporte hoje que, a gente for olhar bem, ele é muito caro pelo serviço prestado. Essa que é a grande verdade. A comissão já apresentou diretrizes para melhorar o transporte público de Goiânia. Após a reunião desta segunda-feira, o grupo deve ouvir membros da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo. Já existe um caminho, que é a questão do subsídio. Ele é importante porque o mundo inteiro, né, onde o transporte funciona, nós temos a figura do subsídio, né? Ou seja, quem paga a tarifa não pode arcar com a qualidade do transporte. Agora, um outro aspecto é ter um órgão gestor forte, que condições técnicas, né, e condições para cobrar dos operadores uma boa qualidade de transporte. Então, é preciso equipar o órgão gestor, é preciso que o órgão gestor tenha realmente condições técnicas para efetivamente conduzir a organização do sistema de transporte em Goiânia. E hoje você não pode perder aqui na Rede Fonte, aqui na Fonte TV, o programa Sociedade em Questão às 21 horas. E para falar sobre o tema de hoje está conosco Priscila Gonçalves, apresentadora do programa. Boa noite, Priscila. Boa noite, Segismar. Boa noite a todos. Isso mesmo. Vamos falar então hoje, Segismar, sobre idosos. Essa parcela então da sociedade aí que muitas vezes fica esquecida e também maltratada aí por muitas pessoas. Vamos falar sobre os direitos. São 23 milhões de idosos só aqui no Brasil. Vamos saber um pouquinho como eles estão sendo tratados, se estão sendo respeitados e se os seus direitos estão sendo garantidos. Muito bem, imperdível às 21 horas aqui na Fonte TV. Priscila, bom programa para você. Obrigada e eu te espero logo mais às 21 horas aqui na Fonte TV, no Sociedade em Questão. E o Jornal da Fonte vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Na sequência, você fica com toda a repercussão das grandes finais dos campeonatos, principalmente do Goiano. Nossas saudações aí à torcida do Rubro Negro, do Dragão da Campininha. Um forte abraço para você, uma boa noite e até amanhã.